Você já se pegou dentro de um relacionamento, mas agora já não faz mais sentido. É como se por dentro já acabou. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 sinais claros que uma separação já aconteceu aí dentro de você, mesmo que você ainda não tenha dito isso em voz alta. E também como atravessar essa fase, mas com consciência, sem culpa, sem se perder de si. Então fica comigo até o final, que eu vou entregar também um mini guia prático para você utilizar nos próximos 7 dias. Sou Adaildo Soares, sou mentor de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano e de relacionamento e autor dos livros Separação Consciente e Amor em Curso. Minha missão aqui é te ajudar a construir um relacionamento saudável, mas a partir da relação mais importante, a que você tem consigo mesmo. E para que isso seja possível, nós precisamos encerrar os relacionamentos anteriores. Então, se você já passou por uma separação, saiba que o fim de um relacionamento também não é o fim da sua história. Ele pode ser um começo de uma nova versão de você mesmo. Então, imagine a seguinte cena. Você está na cozinha, no fim de tarde, ali tomando um chá, um café. De um lado tem a sua mãe e você está expondo ali os seus desafios nos relacionamentos. Sua mãe diz o seguinte, mãe conservadora: filha, casamento é assim mesmo. Olha, é melhor aguentar isso aí do que ficar sozinha. E do outro lado tem aquela sua amiga bem intencionada, mas ela também é uma amiga frustrada. Ela também não conseguiu construir uma relação saudável. E ela diz assim: quer saber? Homem é tudo igual, espera, isso aí vai passar. E por fim tem aquela sua amiga espiritualizada. Ela fica lá, ela está lá do outro lado da mesa, ela fala baixo, ela olha no olho, mas ela não fica disputando espaço aí, ela vai falar com você só no momento certo. Então, depois que passa todo esse diálogo, ela fala bem baixinho aí no seu ouvido: amiga, escuta o seu corpo. Ele sabe tudo sobre você. Quando o seu parceiro, ou parceira, no caso, chega em casa, o que acontece? O que acontece aí dentro? E quando ele sai? Olha, às vezes a separação já aconteceu aí dentro muito antes da gente admitir. Você percebe a diferença? De um lado tem aquelas vozes antigas que normalizam a dor. E do outro lado tem aquela outra voz que te convida a olhar para dentro, olhar para si e ouvir aquela parte sua que é sábia. Então hoje eu quero te convidar para ser essa sua voz, que vai te ajudar a identificar como você se sente e o que fazer a respeito. Mas tudo isso levando em consideração a sua história. Então vamos lá. Primeiro sinal, o silêncio. E o silêncio pesa mais do que as palavras. Não é aquele silêncio de paz, porque quando existe paz, acontece um silêncio interno, não é? Eu estou falando desse silêncio que é de desconexão. Vocês falam sobre o mercado, sobre os boletos, sobre as contas, sobre os filhos, mas não conversam mais sobre vocês. Então o silêncio virou um protocolo, e ele é duro, ele é rígido. Ele já não incomoda, mas ele está ali, presente. Quando uma relação está viva, o silêncio é um aconchego. Quando a relação já não faz mais sentido, é um silêncio educado, é um vazio que já virou uma rotina. E você às vezes se pega pensando assim: eu não vou falar nada, não acontece nada, nada explode, a energia não se move, então você vai se encolhendo. É esse o seu cenário? Então, isso é um sinal de que esse vínculo aí talvez já tenha sido rompido, mesmo que a sua rotina diária siga funcionando. Imagina o seguinte: você recebeu um reconhecimento no seu trabalho e isso te causa muita alegria. Você chega animada em casa, mas não tem desejo de compartilhar essa notícia. Você guarda para você. Não vai dar nada em mesmo, não tem vibração. Então, guardar a alegria é um sintoma perfeito aí para identificar que essa relação já não faz mais sentido. A relação que
cala nas alegrias, na verdade ela já está se despedindo aí nesse silêncio. Segundo sinal, a indiferença. Ela vira um padrão. Indiferença aí não é ausência de briga, é ausência de energia. Nada mexe, nada movimenta, nem a dor e nem a conquista. E a logística continua funcionando, mas a indiferença está aí. E ela dói, porque ela anuncia o fim da relevância afetiva, a relevância daquela pessoa na sua vida. Então, quando uma pessoa deixa de ser a sua referência para o seu mundo interior, é porque o nós já se dissolveu. Vamos fazer uma checagem rapidinha, pode ser reveladora. Quando algo de bom acontece na sua vida, qual que é a primeira pessoa que você gostaria de contar? Observe. E quando algo muito difícil acontece, algo desafiador, de quem que você gostaria de receber um abraço, um acolhimento? Essas respostas incluem o seu parceiro ou parceira com verdade? Senão, a indiferença já está aí, comandando a relação. Terceiro sinal são dois mundos, duas realidades, são dois barcos. Vocês moram juntos, mas não sonham juntos. Já não têm planos para o futuro. O futuro já não inclui o outro com espontaneidade. Você imagina as viagens, as mudanças, os estudos, os cursos, mas no seu filme mental, ele ou ela não aparece. É como se cada um tivesse num barco, mas remando em direções opostas. Não tem briga, não tem barulho, só afastamento. Às vezes vocês até tentam voltar, relevar, mas não passam daquela lista de tarefas. O sonho que não se encontra, que não é compartilhado, vira vida paralela. Mais uma dica. Pegue um papel, uma caneta e escreva 3 cenas de vida a 2. Tudo que você quer viver nos próximos 12 meses. Uma vida a 2. Ótimo. Anote aí. E agora com honestidade. Eu gostaria de fazer isso com ele? Eu só gostaria de viver isso? Ou tanto faz se ele está presente ou não? Essa resposta pode ser reveladora. Quarto sinal, o corpo fala. Quando a mente não reconhece ou tenta fugir. O corpo não mente, ele sempre anuncia. É aquela insônia que chega, é o aperto no peito. Quando você ouve a porta, a chave virando na porta, é um alívio. Quando essa pessoa viaja, é aquela respiração que muda, a pele fica hipersensível a toques, que antes era um aconchego. Eu já acompanhei muitas mulheres que me disseram assim: Adailton, meu corpo contrai, mesmo antes dele aparecer na sala. Olha, isso não é frescura, isso é a sua sabedoria. O corpo sabe, é o seu sistema te dizendo: olha, aqui não tem segurança emocional. Mais um teste. Pense em 3 situações, um jantar a 2, um domingo, final de domingo à tarde, aquele domingo preguiçoso ali no sofá, quando você vê uma série, um filme, e também uma viagem de fim de semana. Observe as sensações do seu corpo ao imaginar cada uma dessas cenas. Se tiver leveza com a presença do outro, é um sim. Se tiver um peso, é o seu corpo dizendo não. O corpo fala, mesmo quando a mente evita. O quinto sinal é um futuro sem o nós. Talvez seja esse o mais duro, mais definitivo. Você não consegue mais imaginar sua vida ao lado dessa pessoa. Vocês não conseguem imaginar envelhecendo a 2. Não tem raiva, não tem mágoa, não tem conflito, mas tem ausência de esperança. Os planos viram monossílabos. Quando vai falar de futuro, não tem energia. Vamos ver, depois a gente vê. E esse depois nunca chega, sempre adiando. Quando esse futuro apaga, o presente vira como se... Sabe quando você está no hospital esperando o seu atendimento, mas tem muitos
ali à sua frente e nunca chega seu nome, nunca você é chamado, né? Demora a ser chamado, então essa espera é longa, né? E é isso que acontece quando você não tem um plano junto. Bom, você se identificou algum desses sinais? Você se viu dentro de algum desses sinais? Então respira fundo comigo agora. Inspira contando até 4, solta contando até 6, tá? Isso. O que você sente não é fracasso, não é falha. Não veja isso como uma frustração. É a prova de que tem algo vivo e algo está mudando. E mudar é do ser humano. Às vezes é a vida te chamando, te convidando para um novo ciclo. Agora com verdade, sem defesas, sem máscaras, sem um contrato emocional vencido. Eu não estou dizendo para você sair chutando o balde, saia correndo. Só estou dizendo agora para você parar, olhar e avaliar o que está acontecendo na sua vida. Uma coisa muito importante quando você identificar esses sinais é você nomear as suas emoções, o que realmente você está sentindo. Não é bem nem mal, é identificar especificamente. Quando isso acontece, a cura começa a acontecer. Existe um estudo que quando você identifica especificamente aquilo que você está sentindo, a intensidade reduz. Aí você pode lidar com essas emoções de uma forma mais madura. Você para de brigar com as suas sensações. Pensa o seguinte, feche os seus olhos, coloque a sua mão no coração e pergunta em silêncio. Qual parte de mim está pedindo cuidado agora? Observa. Que parte de você gostaria de ser acolhida? A resposta pode vir com um suspiro, uma palavra, uma lembrança. Esse deve ser o seu ponto de partida. Olha, uma separação nunca acontece da noite para o dia, ela é um processo. Ela é um acúmulo de coisas que vão acontecendo. As promessas não cumpridas, aquelas pequenas desistências, aquelas conversas adiadas, as feridas antigas que a relação não soube acolher, e a mente começa a criar narrativas para adiar a decisão, a dor. Essa é só uma fase. Isso vai passar, isso melhora. Mas o corpo ele é sábio, ele já processou tudo isso que está acontecendo. Por isso, quando você admite, olha, esse relacionamento já acabou por dentro, ou esse ciclo já acabou por dentro, já não faz mais sentido. Muitas vezes isso vem com uma paz misturada com medo. Isso também é normal. Paz porque o corpo começa a alinhar com a verdade. Essa é a verdade. E medo porque quando você identifica a verdade, é hora de tomar uma decisão. E precisa de muita coragem. Adailton, mas quando ainda existe amor, e muitas vezes existe sim, tá? Mas não está acontecendo esse encontro. E o amor sem o encontro vira respeito, vira carinho, gratidão. Isso é ótimo, mas isso não sustenta uma vida a dois. Muitas vezes dá para reconstruir, sim. Mas quando acontece de dois adultos se manifestarem nesse momento, quando dois adultos estiverem dispostos a conversar de verdade. Muitas vezes a gente leva a nossa parte mais infantil ou carente para uma relação. Eu atendo muitas mulheres que são fortes, poderosas, no contexto da profissão, do trabalho, mas quando o assunto é relacionamento amoroso, elas levam aquela sua parte carente, frágil, por isso que a relação não funciona. Elas não conseguem colocar limites, elas se anulam, sofrem agressões. Então agora é a hora dos adultos se manifestarem, é a hora da conversa honesta, de pedir perdão, de conversar de verdade, colocar os sonhos na mesa, criar novos contratos.
É hora de rever tudo. Agora, se você está tentando e o outro não está investindo na relação, aí a resposta você já tem, né? Se você fizer a sua parte inteira, se entregar, e o outro lado não estiver disposto a fazer o mesmo, aí não tem volta, né? Muita gente diz o seguinte: relacionamento é 50% minha parte, 50% do outro. E não, isso não é verdade. É 100% a sua parte, 100% do outro. Você tem que entregar tudo que você tem e o outro também. Muito bem. Na descrição eu vou deixar um link para você baixar um mini guia. É gratuito, é só baixar. E nele você encontra um caminho simples para você sair dessa confusão e ganhar clareza, sem se culpar. Como diferenciar uma paz da anestesia, como ouvir o seu corpo quando a mente aí está meio confusa, como conversar com respeito, mas sem se anular, sem se abandonar. É um jeito prático de você transformar o que está acontecendo, como você se sente, mas em uma decisão. É direto, você pode imprimir e é feito para você guiar nesses dias aí que está mais difíceis. Então, o link está aqui na descrição. E se após esses 7 dias, né, você confirmar, essa é a certeza, você terá aí os argumentos para uma conversa difícil, mas também necessária. Seja para você reconstruir, começar com novos acordos, seja para encerrar, mas com dignidade, esse relacionamento. Adailton, mas e quando tem filhos envolvidos? Boa pergunta. Se existem crianças, a prioridade é retirar as crianças desse conflito. Isso é uma conversa de adulto, entre adultos. A dor do adulto não pode virar um peso para o filho. Separação não precisa ser um teatro de perfeição, mas é um compromisso de cuidar desse vínculo parental. Eu sei, o relacionamento, o amor do casal está mudando de forma. Os dois vão seguir caminhos diferentes muitas vezes, mas a segurança dos filhos precisa ser preservada. Os filhos continuam sendo seus filhos, vocês continuam sendo pais, e isso exige maturidade e muitas vezes ajuda profissional. Vou deixar então aqui no link também, se você sente que precisa de um apoio, de uma ajuda nesse momento, nesse processo. Vou deixar o link aqui, você pode dar uma olhada. Tem lá eu falo, deixo o link dos meus cursos, das minhas mentorias, dos meus treinamentos, dos meus programas. Tem o Amor e Curso, tem a Separação Consciente, tem os atendimentos comigo. E a gente trabalha exatamente como fazer essa travessia de forma consciente, madura, como sair dessa dor, dessa confusão para ter uma clareza. Tudo com acolhimento e direção. Bom, agora me conta, qual desses sinais te tocou mais? Você está vivendo eles hoje? Escreve aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber. Compartilha também esse vídeo com alguém que está vivendo uma situação assim ou precisa ouvir algo nesse sentido. Se inscreve no canal e assim você pode acompanhar os conteúdos que a gente disponibiliza aqui todas as semanas. A gente fala de relacionamento tóxico, de padrões invisíveis, de autoestima. E quero te lembrar o seguinte, você não falhou, isso acontece, isso é normal, você só está amadurecendo. E amadurecer, quer saber? Dói mesmo. É difícil, mas também liberta. E a sua vida não terminou, ela só está se organizando para te receber inteira. Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.